Você sabe quando a noite chega e você finalmente deita a cabeça no travesseiro esperando paz. Mas os mesmos sonhos voltam a te assombrar, aqueles sonhos perturbadores que se repetem noite após noite, deixando feridas que o dia não consegue curar. Sonhos que retornam como uma mensagem urgente que você não consegue decifrar, fazendo você acordar mais cansado do que quando dormiu, como se sua própria mente estivesse trabalhando contra você. Existe uma realidade perturbadora sobre os sonhos recorrentes que a maioria das pessoas ignora. Eles não são apenas imagens aleatórias da sua mente processando o dia. O psiquiatra Carl Jung descobriu algo revolucionário. Tudo aquilo que não é trazido à consciência retorna na forma de destino. Seus sonhos recorrentes. Eles são as feridas não curadas da sua psique, gritando para serem ouvidas antes que se transformem em padrões destrutivos que sabotam sua vida desperta. Hoje você vai descobrir exatamente como aplicar um protocolo de 3 etapas que combina os ensinamentos de Jung com a neurociência de Joe Dispenza para transformar seus sonhos de feridas em portais de cura. Aplique este método hoje à noite e você sentirá a transformação já no primeiro despertar, descobrindo como sua mente pode finalmente trabalhar a seu favor. Mas antes de revelar este protocolo, você precisa entender algo que mudará sua perspectiva para sempre. Seus sonhos recorrentes não são coincidência ou castigo. Eles são o sistema de comunicação mais ancestral entre seu inconsciente e sua consciência desperta. E quando você domina a arte de decodificar essa linguagem simbólica, sua vida se transforma de maneiras que você nem consegue imaginar agora. Vamos começar com uma verdade que vai abalar suas convicções sobre o sono. A maioria das pessoas acredita que sonhar é passivo, algo que simplesmente acontece enquanto dormimos. Mas Jung descobriu que nossos sonhos são ativos, intencionais, sempre tentando nos mostrar algo crucial sobre nós mesmos. E os sonhos que se repetem, eles são os mais urgentes de todos. Pense nisso. Quando seu inconsciente envia a mesma mensagem noite após noite, é porque existe algo tão importante, tão vital para a sua evolução psicológica, que ele não pode ser ignorado. É como se sua alma estivesse batendo na porta da sua consciência, implorando para ser ouvida. Imagine Maria, uma executiva de 35 anos que há meses sonhava que estava perdida em um labirinto escuro. Toda noite, o mesmo corredor sem saída, a mesma sensação de desespero. Até que ela compreendeu. O labirinto era sua carreira. Ela estava perdida profissionalmente, mas seu ego consciente se recusava a admitir. O sonho não parou até ela mudar de emprego. Seu inconsciente sabia antes dela. Agora, deixe-me revelar algo que vai mudar sua perspectiva para sempre. Dr. Joe Dispenza, neurocientista renomado, provou que é durante o sono que nosso cérebro consolida novos padrões neurais. Isso significa que seus sonhos não são apenas reflexos do passado. Eles são o laboratório onde seu futuro está sendo construído. Pense em seus sonhos como um ateliê secreto, onde sua mente inconsciente esculpe sua realidade futura. Cada símbolo é uma ferramenta, cada emoção é uma cor na paleta. E quando você aprende a trabalhar conscientemente com essa linguagem simbólica, você se torna o arquiteto dos seus próprios padrões mentais. Jung identificou que existe uma diferença crucial entre sonhos comuns e sonhos recorrentes. Os sonhos comuns são como conversas casuais do inconsciente, importantes, mas não urgentes. Os sonhos recorrentes são como chamadas de emergência. Eles representam aspectos da sua personalidade, traumas não resolvidos ou potenciais não explorados que estão desesperados para a integração na sua consciência. E aqui está o que mais me fascina. Cada símbolo nos seus sonhos recorrentes carrega uma assinatura emocional específica. Quando você aprende a reconhecer essas assinaturas, você desenvolve uma espécie de GPS psicológico que te guia em direção à cura e ao crescimento pessoal. Mas existe um problema. A maioria das pessoas comete um erro fatal quando se trata de sonhos recorrentes. Elas os ignoram ou os interpretam superficialmente. Elas acordam, sentem o desconforto emocional e simplesmente esperam que passe. Mas Jung nos ensinou que ignorar essas mensagens é como ignorar sintomas de uma doença. O problema não desaparece, ele se intensifica e encontra outras maneiras de se manifestar.
Você já notou como, quando ignora um sonho recorrente por semanas ou meses, ele começa a aparecer na sua vida desperta? Aquela sensação de ansiedade inexplicável, aquele padrão de relacionamento que se repete, aquela sensação de estar preso em ciclos que você não consegue quebrar. Tudo isso pode ter origem nos sonhos não processados. É como ignorar um alarme de incêndio que toca toda noite. Primeiro você tapa os ouvidos, depois desliga o som. Mas o fogo continua se espalhando silenciosamente até consumir tudo ao seu redor. Seus sonhos são esse alarme. E sua vida consciente é o que está pegando fogo quando você se recusa a escutar. Mas o que eu vou te mostrar a seguir mudará completamente como você vê essa relação entre sonhos e realidade. E aqui está a verdade fundamental que une tudo isso. O corpo nunca esquece, suas emoções nunca mentem, e seus sonhos nunca param de tentar se comunicar com você, mesmo quando você decide não escutar. Agora, imagine por um momento como seria sua vida se você pudesse transformar cada sonho recorrente em uma ferramenta de crescimento pessoal. Se cada símbolo perturbador se tornasse uma chave para desbloquear aspectos esquecidos de quem você realmente é. Se cada despertar angustiado se transformasse em um despertar consciente e empoderado. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho para se tornar quem você verdadeiramente é, integrando todos os aspectos rejeitados ou esquecidos da sua personalidade. E os sonhos recorrentes são seu mapa pessoal para essa jornada. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Interpretar sonhos não é sobre memorizar símbolos em livros de interpretação. Cada pessoa tem sua própria linguagem simbólica única, desenvolvida ao longo de anos de experiências, traumas e padrões familiares. Seu inconsciente fala uma linguagem que só você pode aprender a decifrar completamente. É por isso que métodos genéricos de interpretação de sonhos falham. Eles tentam aplicar significados universais a experiências profundamente pessoais. É como tentar usar a chave de outra pessoa para abrir sua própria casa. Pode até parecer similar, mas nunca vai funcionar. E é exatamente aqui que Jung revolucionou nossa compreensão. Quando você aprende o método junguiano de trabalhar com símbolos pessoais, você desenvolve uma intimidade com seu próprio inconsciente que é transformadora. Você cria seu próprio dicionário simbólico, onde cada imagem tem um significado único construído pela sua história pessoal. E aqui está algo que vai surpreender você. Os sonhos mais perturbadores são frequentemente os mais valiosos. Jung descobriu que o inconsciente usa imagens chocantes e desconfortáveis propositalmente, porque são essas imagens que capturam nossa atenção e nos forçam a prestar atenção. É como se nosso inconsciente soubesse que, se enviasse mensagens suaves e confortáveis, nós simplesmente as ignoraríamos. Pense nos seus sonhos recorrentes mais intensos, aqueles que te fazem acordar com o coração disparado, suando, ou com uma sensação de angústia que parece durar horas. Esses são os sonhos que carregam as mensagens mais importantes. São os sonhos que, quando propriamente interpretados e integrados, podem causar mudanças profundas e duradouras na sua vida desperta. Mas existe um segredo que Jung descobriu e que poucos sabem. Seus sonhos recorrentes seguem padrões específicos que revelam não apenas feridas do passado, mas também seu potencial futuro. Cada repetição é ligeiramente diferente da anterior, mostrando a evolução da sua psique tentando resolver o conflito interno. É como se seu inconsciente fosse um artista persistente, pintando o mesmo quadro noite após noite, mas cada vez adicionando novos detalhes, novas cores, novas perspectivas, até que você finalmente veja a obra completa e entenda sua mensagem. Considere João, que sonhava repetidamente que estava dirigindo um carro sem freios. Inicialmente sempre batia. Depois de meses, começou a encontrar maneiras criativas de parar, usando o freio de mão, entrando em uma subida, desligando o motor. O sonho evoluía conforme sua psique encontrava soluções. Quando finalmente aprendeu a assumir controle em sua vida real, o sonho desapareceu. A obra estava completa. Agora, aqui está onde a mágica realmente acontece. Quando você aprende a dialogar conscientemente com seus sonhos recorrentes, você não apenas resolve os conflitos que eles representam, você também ativa um estado de consciência expandida
que Jung chamava de função transcendente. Esse é o estado onde sua mente consciente e inconsciente trabalham juntas harmoniosamente, criando insights, criatividade e sabedoria que nenhuma das duas poderia alcançar sozinha. E isso não é apenas teoria psicológica abstrata. Neurocientistas modernos comprovaram que quando processamos conscientemente nossos sonhos, ativamos conexões neurais específicas entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico, exatamente as mesmas conexões associadas com crescimento pós-traumático e resiliência psicológica. Mas entender não é suficiente. Conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento intelectual. E é por isso que esta mesma noite, você vai aprender um protocolo específico de 3 passos que transforma qualquer sonho recorrente de ferida em portal de cura. O que vem agora vai surpreender você, porque Jung nunca imaginou que a ciência moderna provaria exatamente como suas descobertas funcionam no nosso cérebro. Agora chegamos ao momento crucial. Você compreende por que os sonhos ferem, e aqui está exatamente como curá-los. Jung descobriu o problema, mas Joe Dispenza provou cientificamente como reprogramar nossa mente subconsciente durante o sono. E esta noite, você vai aplicar esse protocolo que mudará para sempre como seus sonhos te afetam. O corpo nunca esquece. Cada sonho que te machuca deixa uma marca energética no seu subconsciente, criando padrões neurológicos que se repetem noite após noite. É como sulcos em um disco de vinil. Quanto mais a agulha passa pelo mesmo lugar, mais profundo fica o sulco e mais difícil é tocar uma música diferente. Mas, segundo Dispenza, temos uma janela de oportunidade única nos primeiros momentos antes de adormecer. Quando nosso cérebro entra em ondas teta, o mesmo estado em que as crianças absorvem tudo sem filtros críticos. Neste momento, você pode literalmente regravar o disco da sua mente. Carl Jung diz que tudo que não é trazido à consciência retorna sob forma de destino. Mas Dispenza foi além. Ele mapeou exatamente como nossa mente processa informações durante o sono e descobriu que podemos literalmente reprogramar os circuitos neurológicos que criam nossos sonhos feridos. O protocolo que vou te ensinar combina a sabedoria junguiana com a neuroplasticidade científica. Aqui está o protocolo de cura dos sonhos em 3 etapas que você aplicará hoje à noite. Primeira etapa: intenção simbólica, pré-sono. 2 minutos antes de dormir, sente-se na cama e declare em voz alta: esta noite, meu subconsciente libera todas as feridas simbólicas e recebe apenas mensagens de cura e crescimento. Jung ensinou que o inconsciente responde à linguagem simbólica, não literal. Ao declarar sua intenção conscientemente, você está criando uma nova instrução neural para seu cérebro processar durante o sono. Dispenza descobriu que quando declaramos uma intenção clara antes de dormir, ativamos o córtex pré-frontal mesmo durante o sono REM, permitindo que nossa mente consciente influencie o processamento onírico. É como reprogramar um computador. Você está literalmente mudando o código que cria suas experiências noturnas. Segunda etapa: visualização da liberação da ferida. Durante 90 segundos, visualize o sonho que mais te machucou nos últimos tempos. Mas agora, em vez de ser vítima na cena, você se vê como observador compassivo. Imagine uma luz dourada envolvendo toda a cena do sonho, transformando a dor em compreensão, a rejeição em aceitação, o medo em coragem. Jung chamava isso de imaginação ativa, a capacidade de entrar conscientemente no mundo simbólico e transformá-lo. É como ser o diretor do seu próprio filme onírico, onde você pode reescrever o roteiro, mudar o final e transformar o vilão em herói. Dispenza provou que quando visualizamos uma experiência com emoção elevada antes de dormir, nosso cérebro não distingue entre a visualização e a realidade, criando novos circuitos neurológicos de cura que se ativam durante os sonhos. Sua mente trata o filme que você cria como uma memória real de cura. O corpo fala, ele pede para ser ouvido, e durante esta visualização, você pode sentir tensões se dissolvendo, músculos relaxando, respiração se aprofundando. São sinais de que sua mente inconsciente está recebendo e processando a nova programação. Terceira etapa: comandos subconscientes de reprogramação. No último minuto antes de adormecer,
repita mentalmente 3 comandos específicos. Meus sonhos me fortalecem. Meus sonhos me curam. Meus sonhos me guiam. Repita cada frase 5 vezes, sentindo profundamente o significado de cada palavra. Segundo Dispenza, os últimos pensamentos antes de dormir se tornam as primeiras instruções que nosso subconsciente processa durante o sono. É como plantar sementes de cura que crescerão durante toda a noite. Jung dizia que o inconsciente trabalha incansavelmente para nos equilibrar. Agora você está conscientemente direcionando esse trabalho. Lembre-se, cada passo que você dá está construindo sua força interior. Ao observar suas flutuações emocionais conscientemente, você começa a se desligar da validação externa. Você não está apenas curando sonhos feridos, está se tornando o arquiteto da sua própria realidade psicológica. Agora, deixe-me revelar algo que poucos percebem sobre este processo de cura. O problema é que a maioria das pessoas tenta suprimir o que sentem. Mas quanto mais você tenta suprimir, mais o corpo encontra maneiras de se fazer ouvir, até que a dor se torna rotina e você começa a viver no piloto automático. Mas quando você aplica este protocolo, está fazendo exatamente o oposto. Está conscientemente colaborando com seu inconsciente para criar cura, não resistência. Aqui está o que acontece quando você domina este protocolo. Dentro de 7 noites, você notará que seus sonhos começam a mudar de natureza. Em vez de cenários que te deixam acordado com o coração disparado, você começará a ter sonhos que te deixam curioso, inspirado, até mesmo grato. É como sintonizar uma estação de rádio cheia de estática, até encontrar a frequência perfeita. No início, você ainda ouve ruídos, mas gradualmente a música se torna mais clara. Em 14 noites, você descobrirá que está acordando com insights sobre situações da sua vida que antes pareciam impossíveis de resolver. Seus sonhos se tornaram sua estação de rádio pessoal de sabedoria. Jung acreditava que os sonhos são cartas do nosso eu mais sábio. Dispenza provou que podemos influenciar o conteúdo dessas cartas. Quando você combina os dois, você não está apenas curando feridas dos sonhos. Está transformando seus sonhos numa fonte constante de orientação e crescimento pessoal. O mais poderoso é que este protocolo cria um ciclo de transformação contínua. Cada noite de cura dos sonhos fortalece sua capacidade de processar emoções difíceis também durante o dia. Você percebe que situações que antes te desestabilizavam começam a perder o poder sobre você. É como se você desenvolvesse uma imunidade emocional natural. Existe uma fadiga que o sono não dissipa, a fadiga da alma ferida pelos símbolos não compreendidos. Mas quando você transforma seus sonhos em aliados, essa fadiga se transforma em energia vital. Você acorda não apenas descansado fisicamente, mas renovado espiritualmente. E aqui encontramos a convergência perfeita. A ciência de Dispenza confirma o que Jung intuiu há décadas. Nossa mente subconsciente é infinitamente mais poderosa do que nossa mente consciente, mas podemos aprender a colaborar com ela, em vez de ser vítimas dela. Este protocolo é essa colaboração em ação. Você agora possui o conhecimento que prometi no início. Compreende por que os sonhos recorrentes são mensagens urgentes do seu inconsciente. Domina a linguagem simbólica que Jung decifrou e tem nas mãos um protocolo científico de 3 etapas que combina a sabedoria junguiana com a neuroplasticidade moderna. Mais importante ainda, você entende que seus sonhos mais perturbadores carregam suas lições mais valiosas. O que você descobriu hoje não é apenas teoria psicológica. É um mapa prático para transformar cada despertar angustiado em um despertar consciente e empoderado. Você aprendeu a dialogar com seu inconsciente, a reprogramar padrões neurológicos durante o sono e a transformar feridas simbólicas em portais de crescimento pessoal. Esta noite você começa a aplicar essa sabedoria. O protocolo de 3 etapas: intenção simbólica, visualização da liberação, comandos subconscientes, está esperando para reescrever sua realidade onírica. Cada pessoa que implementa esse método consistentemente reporta não apenas sonhos mais pacíficos, mas uma sensação crescente de controle sobre toda a sua vida emocional. Considere como essa transformação se refletiria na sua jornada pessoal. Quando seus sonhos se tornam aliados, ao invés de tormentos, toda a sua relação com o inconsciente muda.
Você desperta cada manhã não apenas descansado, mas com insights sobre situações que antes pareciam impossíveis de resolver. Seus sonhos estão esperando para se tornarem seus maiores professores. O universo honra tanto o que você suportou em silêncio, quanto sua decisão consciente de se curar. Esta noite, você tem a oportunidade de iniciar essa colaboração sagrada entre sua mente consciente e inconsciente. Uma parceria que Jung chamava de individuação. O caminho para se tornar verdadeiramente quem você é. O protocolo está em suas mãos. A compreensão está integrada. O momento para agir é agora.